O que é desconsiderado na possibilidade de o crente perder a salvação, dado ao fato de cometer algum pecado no percurso da sua vida, é a santidade de Deus, a qual é inalcançável com as obras do crente em Cristo Jesus, o seu Salvador. Nele está fiado a nossa salvação, em obra alguma qual possamos fazer para estar diante de Deus. O povo, quando esteve diante do Monte Sinai, diz Êxodo capítulo 20, verso 18: o povo ouviu os trovões e o som da trombeta, e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram longe. E disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar, com certeza morreremos. O povo não tinha acesso à face de Deus, porque os seus pecados os separavam de Deus. E não havia obra alguma que o homem pudesse fazer para estar próximo do seu Deus. Então, na criação do templo, o Santo dos Santos e todos os rituais e tabernáculos criados por Deus para trazer uma sombra de proximidade lá dentro, e o intercessor, o sumo sacerdote, o único que entrava no Santo dos Santos com um sino nele e uma corda. Se o sino não tocasse mais, é porque ele tinha caído morto. Tamanha é a santidade do nosso Deus. Quando nós pensamos que podemos assegurar ou garantir ou segurar ou manter seguro a nossa salvação pelas nossas obras, logo nós perdemos de vista a santidade, o tamanho da luminosidade da luz de Deus sobre os nossos corpos mortais. Isto é impossível. Então muitos crentes têm este medo, dado aos ensinos e às doutrinas de demônios, que eles podem, por sua vez, perder a sua salvação. E dado o momento eles cometeram algum engano, cometeram algum pecado, eles têm o nome com errorex, com um corretivo lá riscado do livro da vida, e eles perderam ali a sua salvação. Da mesma forma que as obras não podem salvar um homem, as obras também não podem condená-lo. O homem já nasceu em si mesmo condenado, dado ao fato de Adão o ter condenado. O pecado original condena o homem, por mais que ele tenha um comportamento aprendido religioso, por mais que ele se comporte segundo a fé no único e verdadeiro Deus, ele está morto em seus pecados. E por mais que um homem seja absolutamente mau em suas obras exteriores, ele também continua morto em seus pecados. Vamos ver um exemplo na Bíblia de que, por mais que nós venhamos a nos comportar de maneira agradável a Deus, o homem não pode ser salvo pelas suas obras. É muito importante conhecermos aonde estamos seguros. Conhecemos a rocha a qual alicerçamos a nossa casa, para que, vindo das tempestades, dos ventos fortes, das más doutrinas, não venhamos a constatar que a nossa segurança está nos homens e nas suas obras mortas. Bom, diz as Escrituras no livro de Atos dos Apóstolos: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Ora bolas, não é assim que você se encontra? Muitos dos nossos possíveis irmãos se encontram tementes a Deus, mas suas consciências estão sempre aflitas quanto ao seu destino eterno. Dado um diagnóstico de câncer, dado uma ameaça de morte, a pessoa se encontra com medo da sua partida e ela teme o seu destino eterno. Como pode alguém salvo pelo poder de Deus, uma salvação que depende somente de Deus, não tem inferência humana alguma? Como pode Deus falhar na sua salvação? Poderia Deus falhar
na sua capacidade de guardar o que nele crê? Deus confiaria no homem a sua salvação? Se eu digo que vou manter minha filha segura, quando eu vou ensiná-la a nadar, eu confiaria a segurança nela, nas habilidades dela seguir as minhas orientações corretamente? Jogue o braço, depois o outro, mantenha a cabeça elevada e as pernas balançando. E se ela fizer errado, eu a deixo se afogar? Se ela errar nas instruções, ela morrerá afogada? Ou eu estarei ali com as mãos segurando e guardando a sua vida? Poderia Deus confiar numa perfeição humana ou numa capacidade humana de a si mesmo se guardar, nunca fazendo nada errado? Ó, quão tosca é a visão da salvação a qual nós ganhamos pelo sangue, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Este homem era piedoso a Deus, conheceu o único e verdadeiro Deus. Só há um Deus, não existe outro Deus. E este homem, Cornélio, ele conheceu esse Deus, o Deus dos judeus, o Deus de Israel, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que na terra há. E ele creu nesse Deus e o temia. E diz o texto, verso 3, e este quase a hora nona do dia viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que se dirigia a ele dizendo, Cornélio, o que fixando os olhos nele, muito medroso, disse, que é, Senhor? E disse o anjo, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido à memória de Deus. Deus vê os homens piedosos, mas os homens piedosos não estão salvos. Nada pode salvar o homem. Romanos capítulo 3, verso 23 diz, por um homem entrou o pecado no mundo. E por esse homem todos estão condenados, independente das suas obras. Mas por um homem também, Jesus Cristo, nosso Senhor, entrou a salvação no mundo. E por este, todos que nele creem estão salvos, independente das nossas obras. E este homem, ele era temente, cria em Deus, mas não tinha salvação. Então o anjo, ele vai dizer para Cornélio, manda chamar Pedro, que Pedro vai te ensinar que não pode ser salvo por obras, que tu precisa crer no Salvador e nascer de novo. Quando nós cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a morar em nós. Então, Cornélio manda chamar Pedro, conforme a orientação do anjo. Pedro, na casa de Cornélio, começa a falar. E disse, vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu entrar na casa de um homem não judeu. Mas o Senhor me disse para não considerar imundo o que ele purificou através de uma visão que ele me fez. Continuou o discurso no verso 35. Mas é agradável a Deus que aquele em qualquer nação o teme ou faça o que é justo. A palavra que lhe enviou os filhos de Israel anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E esta palavra, bem vós sabeis, veio por toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude e poder, curando e libertando todos os oprimidos do diabo. E nós somos suas testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, os quais o mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e o fez que se manifestasse a todo o povo. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído Salvador dos vivos e dos mortos. E estes dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem receberão perdão dos seus pecados. Não importa, Cornélio. Você tem que crer no Senhor Jesus para que teus pecados sejam salvos, dado ao fato do nível da santidade de Deus. A partir do momento que nós começamos a confiar nas nossas obras, nós nos tornamos arrogantes e orgulhosos em nós mesmos. Nós achamos que porque nós passamos a ajudar as pessoas,
A religião nos ensinou isso. A religião ela é de fora para dentro. Os homens ensinaram que ser é fiel à esposa, aos negócios, ajuda o próximo, dá oferta, não faz mal a ninguém. São que essas obras elas não são mera sombra da santidade, da pureza de Deus. Nós não conseguimos nem imaginar o quão teríamos que nascer de novo. Essa é a verdade. Teríamos que nascer de novo para poder entender, assimilar e praticar qualquer resíduo da santidade do Todo-Poderoso. Teremos um corpo novo e glorificado, quando lá no céu com Deus estaremos, porque carne e sangue não pode ver a Deus. Não pode. Como diz 1 Coríntios capítulo 15. Agora, nós não seremos uma vaga névoa, um espírito vagante por aí. Nós teremos corpo. Lembraremos das coisas que aqui aconteceu. Porém, o corpo será glorificado. Não estaremos tristes com quem para o céu não foi. Não teremos tristeza, dor, fome, sede ou frio. Mas teremos um corpo glorificado, um outro corpo. O Senhor Jesus diz em João 14, eu vou para o Pai e vos preparei morada, um novo corpo para nós morar. Como ele ressuscitou com um novo corpo, um corpo glorificado que levitou até os céus. O Cornélio creu na pregação de que devia aceitar Jesus como Salvador. Verso 47, que respondeu Pedro, pode alguém porventura recusar água a esses que não sejam batizados, que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. E Cornélio recebeu o Espírito Santo, foi batizado em nome do Senhor Jesus e foi salvo. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Não é esse lagartixa na parede, chupa bala house, é invenção da psique humana, é externo, é cópia de cópia. Não tem nada a ver com isso, não existe isso aí. Quem é sincero sabe que isso não existe, né? Que você, não sei que foi possuído por demônios, aí pode ser também, mas sabe que não vem de Deus. O Espírito Santo passou a morar em nós, como diz Hebreus capítulo 8, verso 8. Não ensinará mais o homem ao homem, dizendo conhece a Deus, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu colocarei o meu Espírito dentro de cada ser humano. João 3,3, os evangelhos, né? Os evangelhos é a carta de Deus ao mundo. Em João 3, capítulo 16, diz os evangelhos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cornélio passou da morte para a vida, não por obras que pudesse ter praticado. Passou da morte para a vida. Porque ele creu nos evangelhos. Depois que nós cremos nos evangelhos, nós temos as cartas de Deus para a igreja. A constituição da igreja são as cartas para a igreja. Meio fácil de entender, né? Prática da igreja, cartas para a igreja. A constituição de Deus para o mundo é os evangelhos, que apresentam um Salvador para o mundo. Os judeus tinham a sua Torá, a sua lei. A vontade de Deus para os judeus era a Torá, era a sua lei. Romanos capítulo 1 diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde ainda mais, já que nós não perdemos a salvação? Como diz Efésios capítulo 2, vós sois salvos pela fé, isso não vem de obras, é dom de Deus. Já que Deus perdoa pecado passado, presente e futuro, permaneceremos no pecado? Pergunta o apóstolo Paulo. Nós os que fomos salvos. Ele mesmo responde, o que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Então, por mais que a salvação não se pode perder, é Deus que nos assegura ela. Agora, por causa disso, eu vou viver de qualquer jeito? Os irmãos em Coríntios pensaram isso. 1 Coríntios 5, um irmão estava dormindo com a madrasta, outros estavam criando sectarismo, divisões, e uma série, comelança, embriaguez. Estava terrível, já nem criam mais na ressurreição dos mortos, essa alma vagante. Em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo fala, veja cada um como edifica a sua vida em Cristo.
Uns vai ser ouro, vai ter recompensa, galardão, vai ter prêmio lá no céu. Outro vai ser palha e fogo. E quando o Senhor Jesus voltar, essa obra vai ser queimada e destruída. Todavia, o tal será salvo. Não perde a salvação, mas perde a comunhão com Deus. Hebreus capítulo 12 diz: o pai açoita e disciplina o filho que ama. Em 1 Coríntios capítulo 5, o irmão que dormia com a madrasta, o apóstolo Paulo diz: entregue esse homem a Satanás, para que Deus o castigue na carne, para que seu espírito seja salvo. A carne seria castigada, o espírito salvo. Em João nós podemos ler 1 João 5,18 diz: todo aquele que é nascido de Deus não peca. Algumas traduções modificaram um pouco, mas no original da língua é esse mesmo. Todo que é nascido de Deus não peca. Por quê? João 3,3. A gente tem que ir concordando as escrituras, ela tem que ir concordando consigo mesma. Ao Evangelho de João, o Senhor diz para Nicodemos. Nicodemos pergunta: o que fazer? E o Senhor Jesus diz: importa-vos nascer de novo. Não tem conserto para a carne. Por mais que o homem faça, por mais que ele tente, por mais que Cornélio tentava, não há conserto para a carne. Não há conserto. Importa-vos nascer de novo. O homem que nasceu de novo a aceitar o Senhor Jesus é o que vai morar no corpo novo. Esse não peca. Quem peca é o velho homem, que nós devemos considerar mortos para o pecado, como diz em Romanos, onde estávamos lendo. Nós devemos considerar o velho homem morto, mas ele não está morto. E dadas as influências, e dado todo o contexto social, às vezes o homem ele vai pecar. Mesmo tendo uma natureza que não peca, ele tem uma que peca. E se ele pecar, ele perde a salvação? Vamos ver o que as escrituras dizem. 1 João capítulo 2 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Ande no homem espiritual, nascido de novo. Não peques. Considere o homem natural de Adão. Carne e sangue não vai herdar o reino do céu, o qual está envelhecendo, vai morrer, vai para o pó. Ou se o Senhor Jesus voltar antes da morte física, ele vai ser transformado, porque essa carne e sangue não pode, com o seu DNA pecaminoso, entrar no reino dos céus com medo, com angústia, com ansiedade, com vontade de pecar. Não pode, ela não vai entrar, mas ela ainda existe. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma consciência de Deus e o Espírito Santo passou a morar em nós e começou a nos orientar o que é certo e errado. Nós passamos a ter duas naturezas, a espiritual e a que nós já tínhamos antes, a animal. A natureza animal. Ora, então se nós pecarmos, nós perdemos a salvação? Claro que não, meus irmãos. 1 João 2, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. O crente não perde a salvação. Se ele peca, o Senhor surra ele. Dá de vara na cara se for necessário. Hebreus capítulo 12, o pai açoita e surra com a vara ao filho que ama. Ah, mas aquele crente lá faz tudo errado e não acontece nada com ele, Deus não disciplina ele. Não é salvo, irmãos. Ele se converteu àquela religião, Testemunho de Jeová, universal, quadrangular. Exteriormente ele se converteu. Como Cornélio, ele tem algum remorso, conhece que existe um único Deus verdadeiro, frequenta aquele ambiente e começou a imitar aquele comportamento, mas não nasceu de novo. Todo que é nascido de Deus não peca no seu homem espiritual. Agora, se pecar no homem natural, tem o seu Jesus que intercede. Vamos ver isso melhor em Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, que é Jesus Cristo, tornou-se espírito vivificante. Não foi espiritual que veio antes, mas o natural. Nós nascemos de Adão, alma vivente.
Não tínhamos consciência do certo e errado. Ah, Deus existe. Como nós somos de uma cultura ocidental que crê em Deus, o único e verdadeiro Deus e tal, nós tínhamos consciência, como Cornélio, existe um Deus por aí e tal. Se eu mandar um WhatsApp para ele, talvez ele responda, mas nós não tínhamos a consciência da sua santidade, de o quão próximo ele estava de nós, de o quão nós somos pecadores diante dele. Nós não tínhamos essa consciência até o Senhor Jesus nos ser apresentado. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois o espiritual. O primeiro homem é do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Nós temos a natureza dos dois, do primeiro homem que peca, então nós vamos pecar. Não vamos viver pecando, mas um dado momento nós vamos errar. E ai daquele que acha que não, coitado, gente, coitado. Se pecarmos, porque isso vai depender da comunhão com o Senhor, nós temos um advogado que intercede por nós. E se continuarmos na prática do pecado, Deus vai nos disciplinar. Ele disciplina com severidade, às vezes até com a morte física. 1 Coríntios capítulo 11. Muitos de vocês na igreja estão doentes, cheios de enfermidades, fracos, cansados, desanimados. E muitos morreram fisicamente por tomar a ceia indignamente. Coríntios capítulo 11. Então Deus disciplina o filho, se necessário até com a morte física. Mas a salvação não se perde nunca. Porque nós não podemos deixar de existir. A partir do momento que nós nascemos de novo espiritualmente, nós vamos ser sempre filhos de Deus. Sempre. Não se perde a salvação, se perde a comunhão com Deus. Que gera angústia, tristeza, é a pior coisa que tem. A coisa mais bonita é andar em santidade, em comunhão com Deus. Não tem coisa melhor. Agora, a sensação, o medo de não estar mais salvo, isso é diabólico, é terrível, não faz parte do plano de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura e não pode entendê-la, porque elas não se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne tudo, entende tudo. O homem espiritual, ele é perfeito em nós, e ele não peca, como nós lemos lá em João, ele não pode pecar. Mas nós temos as duas naturezas, a do homem animal e a do homem espiritual. E nós vamos viver nesse processo. E devemos considerar morta a natureza adâmica. É considerar. Ela não está morta, ela está ali nos impulsionando a nos rebelar contra Deus. E nós devemos sempre mortificá-la. 1 Coríntios 9, 27, o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro o meu corpo, eu escravizo ele, para que eu pregando eu não venha a ser desqualificado. Então eu estou falando para ser santo, eu estou pecando, eu estou desqualificado. Tem que esmurrar, tem que prender. Mas isso eu falo sobre comunhão com Deus, sobre a alegria e o gozo de se ter comunhão com Deus, é outro assunto. Mas o crente, o salvo, não pode ter ganhado a salvação pelas suas obras. E também não pode perdê-las por algum erro que venha a cometer. Não pode ganhar por acertos e não pode perder por erros. Bom, você viu que Cornélio, por mais que ele temia a Deus, por mais que ele frequentasse uma religião boa e fazia coisas boas, por mais que ele frequentasse a religião do único e verdadeiro Deus, que era a religião judaica, talvez você frequente uma religião cristã, faz coisas boas, jejua, dá esmola, nada do que você aprendeu a fazer na tua religião te salva. Mesmo que seja a religião verdadeira, que é crer em Jesus Cristo, que é a que prega Jesus Cristo, né? Não é que crê. Se você crê que você tem que manter as obras para ser salvo, senão você perde a salvação, será que um dia você teve essa salvação? Não, você está salvo para sempre, irmãos, para sempre. Lucas 18, 10, 14. 2 homens foram orar, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu orou assim: eu te agradeço, Deus, porque não sou como esse pecador aí, como as pessoas desonestas, injustas, adúlteras, ou seja, faz tudo certinho. Ih, tô salvo, né? Nem sou como aquele cobrador de imposto logo ali, ó. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, coisa boa, né? O cobrador de impostos
que também subiu ao monte para orar, mantinha-se à distância. Enquanto orava, não ousava sequer olhar para o céu. Antes batia no peito, exclamando: Deus, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Disse Jesus: quem voltou para casa perdoado e justificado foi o pecador e não o fariseu. Irmãos, nós fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Isso não vem de nós, nem de obras para que nos gloriamos. Vem do amor de Deus derramado em nossos corações através do sacrifício do Senhor Jesus pelos nossos pecados lá. E se pecarmos, temos um advogado que intercede por nós junto ao Pai. A salvação é merecida, não se ganha por obras e não se perde por obras. Curta aí o sininho, se inscreva no canal e vamos crescer em graça. Essa é a fé que temos no nosso Senhor Jesus.